Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer declaração de criptomoedas. Esse aqui é mais um vídeo da série Imposto de Renda 2023, onde eu mostro na prática como fazer a declaração de vários investimentos. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre finanças e investimentos e também como fazer a declaração desses investimentos, já curta esse vídeo, isso é muito importante para o canal continuar crescendo, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sair vídeo novo. E sem enrolação, então, vamos direto para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês na prática como fazer a declaração. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já estou no programa IRPF 2023 e para fazer então a declaração, primeiro eu vou aqui em bens e direitos. É importante que vocês saibam que obrigatoriamente vocês só precisariam informar na declaração acima de R$5.000 em criptomoedas. Aqui eu incluo todas as criptomoedas, pode ser Bitcoin, Ethereum, qualquer outra criptomoeda. Esse valor é o que tornaria obrigatório você fazer a declaração. Só que tem um ponto aqui que eu acho muito importante e que você deve levar em consideração. A declaração, ela é justamente para que a Receita acompanhe a tua evolução patrimonial e para que ela pegue em alguns detalhes, inconsistências, se você tenta enganar e não pagar imposto em alguma coisa. Então, pequenos detalhes podem passar anos e eles vão perceber isso lá na frente. Então, por que eu acho importante vocês declarar as criptomoedas, mesmo que você não tenha esse valor? Porque, por exemplo, você pode comprar uma criptomoeda que vale pouco dinheiro hoje em dia. E essa criptomoeda, então, como você comprou, sei lá, R$1.000, você não precisaria obrigatoriamente declarar. Aí você não declara, passa alguns anos, essa criptomoeda valoriza muito, vale, sei lá, R$500 mil. Aí você vende a criptomoeda e aí você tem R$500 mil, esse dinheiro você compra alguma coisa ou você faz um investimento, não importa a forma que você vai utilizar esse dinheiro. De uma hora para outra, na tua declaração vai aparecer R$500 mil a mais e você não teve receita gerada, não consegue colocar valores o suficiente para justificar esses R$500 mil que surgiram, já que você não declarava as criptomoedas. Então esse é o grande perigo e aí provavelmente você vai ter dor de cabeça com a Receita, talvez você consiga pegar e explicar o que era, tudo certo. Você até pode conseguir explicar e não precisar pagar, mas com certeza você vai ter muita dor de cabeça, vai ter que se explicar para a Receita Federal. Então, por isso que eu recomendo que vocês declarem. Ao menos que você tenha um valor muito irrisório, um valor muito baixo, aí já fica a teu critério. Mas eu acho muito importante declarar, principalmente se você já tem que fazer a declaração do imposto de renda, não tem por que você deixar isso de fora. Então, eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu já deixei um pronto aqui para ir mais rápido. Aqui, ó, tem ele aberto. Vocês iriam aqui em novo, vocês abririam um novo lançamento para vocês declarar, então, a criptomoeda de vocês. Eu vou aqui em editar, você vai colocar o grupo 8 criptoativos e o código, aí depende do tipo de criptomoeda que você tem. Se você tem Bitcoin, é o código 1, mas aqui ó, tem outros exemplos. O 2 é outras criptomoedas conhecidas como altcoins, aí tem os exemplos aqui ó, o Ether, Ripple, Bitcoin Cash e Litecoin. E aí você coloca então o código 2 se você tem esse tipo de criptomoeda. O código 3 é para criptoativos conhecidos como stablecoins, por exemplo, o Tether, o USD Coin, Brazilian Digital Token, Binance USD, DAI, Trued, e aqui eu tenho vários outros exemplos que estão mostrando. As stablecoins, elas são basicamente criptomoedas que imitam alguma moeda que já existe. Elas tentam acompanhar a mesma oscilação, essa moeda que já existe. Então é mais um tipo de criptomoeda que existe, você coloca então, se for o caso. Se você tem NFTs, é o código 10, e outro tipo de criptoativo você vai colocar o 99. E aí, por exemplo, se você tem Bitcoin, tem Ethereum, você vai colocar primeiro num lançamento Bitcoin aqui você vai fazer um lançamento só do Bitcoin, depois você vai abrir um novo para você botar o Ethereum, por exemplo. Não pode ficar misturando aqui, principalmente quando o código é diferente. O ideal é sempre fazer todos os lançamentos de investimentos separados. Mesmo que você tenha, por exemplo, aqui o Ether e Ripple, você tenha essas duas criptomoedas. Faz um lançamento separado para cada um. É muito melhor, ficar muito mais claro e você não vai ter nenhum problema. Feito
isso, então você vai botar a localização, e aqui a localização da corretora que você vai colocar. Digamos que esse investimento foi feito na Biscoint, ela é brasileira, então coloco aqui localização Brasil. Se for em outro país, você coloca a localização exata dessa corretora. E na discriminação aqui eu botei um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho um Bitcoin custodiado na corretora Biscoint, bota aqui o CNPJ, é interessante colocar o CNPJ, com um custo de aquisição de R$100.000. Como aqui eu tenho exatamente uma, eu não coloquei aqui preço médio, mas você pode colocar, por exemplo, se você tem 0.3, 0.5, um valor quebrado, você coloca com o preço médio de, aí totalizando o valor de, aí você coloca exatamente o valor. Como aqui eu coloquei de exemplo exatamente um, aí eu deixei com custo de aquisição R$100.000. E aí você bota a situação exata aqui no dia 31/12/2022, R$100.000. Se você já tinha no ano anterior, você coloca o valor que você tinha aqui. Provavelmente você já tinha o lançamento, já importou as informações da declaração anterior, então já tem esse valor escrito aqui. E aí você dá OK, pronto, tá feito o lançamento. Se você tem mais alguma outra criptomoeda, faz um novo lançamento, como eu mostrei para vocês. Só que aí tem o caso, então, se você vendeu essa criptomoeda, se você vende criptomoedas, como que você vai fazer o lançamento? Até R$35.000 de venda por mês, aqui não é lucro, é de venda. Você pode então, por exemplo, vender até R$35.000 e você é isento do imposto de renda por mês. Se você vender, por exemplo, R$35.010 e esse valor você teve um lucro, pode ser de R$50, aqui você tem imposto a pagar, porque você teve um lucro de R$50. Como você vendeu mais de R$35.000, você teve um lucro, você tem que pagar imposto sobre esse lucro. E essa declaração você faz diretamente no GCAP, que é o programa de ganho de capital. Então essa declaração você tinha que ter feito exatamente no mês dessas operações. Então digamos que foi lá em fevereiro de 2022. Era em fevereiro de 2022, você tinha que ter o programa GCAP, ter feito o lançamento dentro daquele programa certinho. Aí você ia pagar o imposto até o último dia útil do mês seguinte, do mês de março. E agora na declaração você só ia lá no GCAP, exportava todas as informações e importava aqui na declaração, já ia ficar tudo pronto, você não ia mais precisar se preocupar com a declaração. Agora é só o momento de declarar, não é momento de você pagar imposto. E se você teve prejuízo, o prejuízo você não lança. Então você vai ter que ter um controle próprio. Isso você vai ter que criar alguma coisa, cria uma planilha no seu computador, pode ser papel, você pode escrever inclusive no caderno, a forma que você quiser, você vai ter que manter esse controle, porque o prejuízo você não lança e você tem que deixar isso guardado como prova em algum lugar. Se você for chamado pela Receita para prestar explicações, você tem todas as informações e apresenta para a Receita. Essa é a forma ideal, porque o prejuízo ele pode ser compensado, você acumula. Então digamos que você teve R$5.000 de prejuízo, você tem que manter esse controle próprio, você teve R$5.000 de prejuízo, daqui a uns meses você teve R$1.000 de lucro e aí você vai mantendo, então diminuiu o teu prejuízo, agora é R$4.000 e você vai mantendo esse controle até voltar a dar lucro e aí você começa então a fazer a declaração e pagar imposto se for o caso. Se for abaixo de R$35.000 em venda no mês, você não paga imposto. Se for acima disso, você vai pagar imposto sobre o lucro. Então, basicamente é isso. E como você vai fazer então se você teve menos de R$35.000 de venda no mês? Onde você vai informar isso? Você vai aqui ó, em rendimentos isentos e não tributáveis. Eu tenho um exemplo aqui já para vocês para agilizar um pouco. Eu vou aqui em editar e aí você vai colocar o código 5. E o que esse código 5 diz? Ó, ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, ou seja, vendidos em um mesmo mês, de valor total de alienação até R$20.000 para ações alienadas no mercado de balcão, ou seja, para ações que foram vendidas no mercado de balcão, e R$35.000 nos demais casos. É justamente aqui que as criptomoedas se encaixam, é nos R$35.000. Então você vai informar aqui, ó, valor informado pelo contribuinte, R$1.000. O valor transportado pelo programa, no caso, se você importou as informações do GCAP, vai dar exatamente os valores aqui prontinho, então você não vai precisar se preocupar. E aí você dá OK, tá feito o lançamento. Então, recapitulando só, fica muito fácil. Em bens e direitos, você vai declarar a posse de qualquer criptomoeda que você tinha no dia 31 de dezembro de 2022. Então, se você vendeu uma criptomoeda antes disso, você não tem mais posse dela, você não precisa declarar, você só precisa informar lucro ou prejuízo. Se você, então, teve nesse dia, você vai ter que declarar exatamente lá em bens e direitos.
mês. Lucro, você vai então abaixo de R$35 mil de venda por mês, aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, acima de R$35 mil por mês, obrigatoriamente você tem que fazer isso no GCAP. Lembrando que abaixo disso você também pode fazer no GCAP, você pode preencher mês a mês lá no GCAP e aí você só faz a importação aqui para declaração e na declaração já vai preencher automaticamente aqui todos os valores de lucro. Aí você só precisa fazer lá em bens e direitos. Essa parte então vai diminuir o serviço que você teria agora na declaração. Prejuízo então não tem como você lançar, você vai manter um controle próprio para quando você precisar, você tem esse controle. E depois então de todas essas informações, se ainda ficou alguma dúvida, eu estou disponível para ajudar vocês, podem comentar aqui embaixo que eu vou responder vocês. E lembrando também que eu tô com o meu curso do Zero à Liberdade, um curso então onde eu falo sobre finanças, principalmente investimentos. Eu mostro desde o básico ao avançado como investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, opções, criptomoedas, então tem tudo sobre investimento lá dentro, inclusive um módulo completo também sobre declaração de imposto de renda, onde você vai então conseguir fazer declaração tudo certinho, com todas as informações que eu vou deixar tudo pronto para vocês. Também tem um módulo sobre renda extra com milhas aéreas, é uma forma então de ajudar quem comprou o curso a ganhar mais dinheiro para poder aumentar os investimentos e acelerar ainda mais essa liberdade financeira que muitas pessoas querem. Então o curso está num preço promocional exclusivo, depois vai subir esse valor, então aproveita, esse preço aqui é imperdível e eu tenho certeza com todas as informações que eu trago no curso e só o módulo de renda extra com milhas aéreas você consegue fazer mais renda do que você paga pelo valor do curso, que é um valor irrisório pelo conteúdo que eu trago lá. Então se você tem interesse, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, só clicar ali e eu espero vocês lá dentro do método do Zero à Liberdade. E como de costume, então eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!